Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Olha aí, nosso assunto de agora é prática civil. Seguinte, turma, vocês receberam aí um material, já está disponível para vocês no AVA, né, o enunciado da petição que vocês devem elaborar aí para a primeira etapa do estágio de prática jurídica civil, e eu estou aqui para tentar ajudar vocês na elaboração, dando algumas dicas, tá bom? Bom, vamos a elas então. A primeira dica, você já deve ter lido lá o enunciado, né? É uma determinada pessoa que está na posse de um determinado bem, de um imóvel rural, não é isso? E quer regularizar a questão do domínio, então te procura como advogado. Bom, você já deve ter, pelo contexto do enunciado, e o enunciado é bastante esclarecedor, porque ele traz também bastante informações a respeito do caso concreto. Já deve ter então entendido que se trata ali de um pedido ao juízo de declaração de domínio por meio da uso capião. Então é uma ação de uso capião, tá bom? Bom, lembrando das aulas de teoria geral do processo e também de direito processual, a forma pela qual a gente exerce o direito de ação é por meio da tutela jurisdicional, não é isso? Por meio da petição inicial. É a maneira pela qual a gente consegue, como jurisdicionado, buscar uma resposta a um determinado pleito ou conflito existente numa relação jurídica ou num interesse, como nesse nosso caso, que é o interesse de aquisição da propriedade por meio da uso capião, tá bom? Então, estamos falando aí inicialmente de que tipo de peça? Petição inicial, tudo bem? Bom, a petição inicial, você deve se lembrar que ela tem requisitos próprios, lembrando das aulas de processo civil, ela tem requisitos próprios, portanto, você deve, antes de iniciar a elaboração da peça, você deve observar os requisitos constantes do artigo 319 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, você deve se ater de maneira bastante precisa naqueles requisitos que o Código estabelece para a elaboração dessa sua petição, tá bom? Bom, qual é o tipo de ação? Então veja, você tem lá uma estruturação da sua peça, da sua petição. Então, se eu fosse falar para você de um esqueleto da peça que você deve montar, deve ter, eu estaria falando aqui então de endereçamento. Então pensa aí literalmente na folha de sulfite, estruturando a sua peça. Então você tem lá no esqueleto da peça o endereçamento, depois você tem um espaçamento que você deve deixar ali quando era processo físico para manifestações do juízo, não é? Então você depois tem um preâmbulo onde você vai indicar ali os dados do autor, do patrono, né, do advogado, da fundamentação legal e o tipo de peça, vai colocar os dados também do requerido ali dentro do preâmbulo. Depois você vai ter um momento para os fatos, depois um momento para os pedidos, momento dos fatos, um momento da fundamentação ou do direito, depois dos pedidos e por fim vai fazer aí um fechamento da sua peça, tá bom? Bom, que tipo de peça então que nós estamos falando aqui? Peça petição inicial. Qual é a ação que será proposta? Ação de uso capião rural.
ação de uso capião rural, conforme o que você já observou no enunciado, contextualizando, te direcionando para aquele tipo de domínio exercido sobre um imóvel em área rural. Tá bom? Bom, um detalhe importante aí é que no momento em que você estiver elaborando a petição e vai fazer o endereçamento, observe qual o município ou a comarca que está se tratando ali. Salvo engano, nós estamos falando ali de Londrina, Paraná, não é isso? E a vara é a vara civil, tá bom? Vara civil. Então, feito o endereçamento, você vai partir para o preâmbulo. Observe aqueles requisitos do 319 quanto aos dados que deverão ser indicados ou informados com relação às partes. O cuidado que eu peço para vocês. Observe que você não pode inventar na peça se o enunciado não te deu determinadas informações. Então, por exemplo, se a parte é o João, mas não deu sobrenome para o João, não invente o sobrenome, não inclua nenhum sobrenome. Se lá não está dizendo qual a sua nacionalidade, a sua profissão, seu estado civil, então você também não deve inventar esses dados, essas informações, mas deve, observação, cuidado, mas você deve indicar ali no preâmbulo estes dados de qualificação. Então, veja, se não deu sobrenome e não deu estes dados, não deixe de apor a qualificação sem informar esses dados. Exemplo, João, vírgula, nacionalidade, estado civil, profissão. É assim que você deve escrever na sua petição e não inventar os dados. João da Silva, João de Oliveira, brasileiro, português, casado ou convivente, união estável, profissão, comerciante, empresário. Veja, se essas informações não fazem parte do enunciado, então não dê informação, mas apenas indique lá na peça que você sabe que na qualificação deve conter também esses dados de qualificação. Tudo bem? Vencida aí essa parte de qualificação das partes, não deixe de indicar também na sua peça, na parte do preâmbulo, qual é o nome da ação. No nosso caso aqui é uma ação de uso capião e uma ação de uso capião rural, tá? E também indique a fundamentação legal desta ação de uso capião, tá bom? Pois bem, passado aí o preâmbulo, você deve descrever os fatos, obviamente você tem lá no enunciado, vai contar o caso, né? E aí fatos literalmente são fatos, não é isso? Então descreva exatamente o que está contido lá no enunciado. E aí, como dica na fundamentação, eu devo pedir para que você observe, dentro desta ação de uso capião rural, observe o artigo 191 da Constituição Federal, observe o artigo 1239 do Código Civil, observe também o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, para indicar não se tratar de bem público. Fale do princípio da função social da propriedade também. Observe também na fundamentação legal que há por parte do autor o animus domini, o ânimo de ser dono, indicando, por exemplo, que nem neste enunciado que ele pagava o IPTU, pode descrever isso como sendo uma forma de descrever ou de indicar o animus domini, né? o ânimo de dono.
Beleza, pessoal? Fundamentação do pedido, né? Fundamentação, o direito. E aí você parte então para o pedido, né? Depois de ter colocado o endereçamento, depois de ter feito o preâmbulo, depois de você ter descrito os fatos, depois de você ter fundamentado o teu direito, ou o direito do teu cliente, obviamente, você parte para os pedidos. Quais são os pedidos aí, ó? Observe. Citação, e aí a citação aqui deve ser citação do réu e citação dos confrontantes ou dos confinantes, é uma citação específica para o tipo de ação de uso capião. Vai pedir também para que o juízo determine a cientificação das fazendas públicas, federal, estadual, municipal. Vai pedir então a procedência da ação para declarar o domínio por meio da uso capião, vai pedir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, peça também a intimação da douta procuradoria do Ministério Público, tá bom? Neste caso concreto aí. E fechando a sua peça, atribua o valor da causa. Se no enunciado não disser o valor econômico, então deixe apenas a identificação como XXXX do valor, não identifica o valor. Que mais? Local e data. Veja, então se dá no município X, você identifica o município X. Se não der, você coloca apenas, só escreva assim, local e data. Desta forma você também não identifica a peça, tudo bem? Escreva depois abaixo, não seu nome como advogado, mas só escreva assim, nome e assinatura do advogado. Também dessa forma você não identifica a sua peça, certo? E escreva no final inscrição na OAB ou OAB/UF, Unidade da Federação. Dessa forma, sua peça estará prontinha para ser examinada pelo tutor e a gente vai se falando para pensarmos na próxima etapa do estágio de prática jurídica. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Bom estudo a todos.